4 heróis enfrentam 4 grandes polêmicas há 4 semanas da sua aparição de número 4 nas telonas. Faltam mais de 4 semanas para estrear. Eu sei, é que eu queria tanto dar o jeito de falar 4 vezes. Bom, hoje vamos falar de 4 polêmicas que podem ser decisivas para uma boa recepção do próximo filme do Quarteto Fantástico. E de bônus vou dizer qual eu acho ser a principal dificuldade dos produtores que parecem não entender o que devem fazer com a franquia. Depois da vinheta. Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e bizarramente estou de volta para falar de um filme que eu não pretendo assistir tão cedo. Sim, este canal pode ser meio estranho, mas tem bom coração por trás. Não bastasse todas as dificuldades que a marca Marvel tem passado nos cinemas nos últimos 2 anos e que segue se confirmando com Thunderbolts, que apesar de ter sido bem quisto por quem assistiu, não conseguiu atrair a quantidade desejada de público, ficando bem aquém daquilo que os produtores esperavam no quesito arrecadação. Agora temos problemas em Quarteto Fantástico, e levando em consideração que este era para ser o 3º filme aguardado do ano, pelo menos era o que se esperava, né, tratando-se do MCU, a gente achava que eles apostariam melhor as fichas do Quarteto Fantástico, o novo grupo de heróis que ganharia filme na franquia. Porém, a divulgação da produção até agora vem se mostrando desastrosa e, para surpresa de ninguém, criando muita animosidade nos fãs que já não estavam tão contentes e esperançosos de qualquer forma. Tudo começou na Ruiance? Não. Tudo começa com as primeiras revelações sobre o futuro filme do Quarteto Fantástico. Depois de muitas especulações, os primeiros atores e personagens que apareceram no filme surgem pela primeira vez. E vem a primeira decepção. O ator escolhido para viver Reed Richards não seria o mesmo que fez a aparição surpresa na sequência de Doutor Estranho, que é um ator queridinho pela galera por vários trabalhos. Quer dizer, era um ator queridinho pela galera que foi substituído por outro ator queridinho por outra galera, ou pela mesma galera, enfim. Na mesma leva, o MCU também revelou que o Doutor Destino seria o Tony Stark. Gente, longa história. Mas o ponto principal é que ainda não teríamos um novo Doutor Destino de verdade. Logo depois vem a polêmica que vai trazer em seu rastro cósmico todas as outras polêmicas. O surfista prateado do longa seria uma mulher. Uma surfista. Aliás, isso no começo era somente uma especulação. Isso acaba se confirmando e temos a atriz sendo revelada. Outro ponto interessante é que informam se tratar da personagem Shayla Ball, não sei dizer o nome dela, que apareceu pontualmente nos quadrinhos da Marvel e não é uma versão feminina de Norrin Red, que é o surfista prateado original. Depois de finalmente termos os trailers e daquela eterna discussão se os efeitos especiais estão bons, se o figurino está condizente, etc., um dos atores acaba adicionando mais uma pitada de polemiquitos para esta já tão fantástica produção. Joseph Quinn, o ator prestes a estrear nos cinemas como Johnny Storm, fala que desta vez o Tocha Humana não será mais o mesmo mulherengo tóxico de antes e todo aquele blá 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 que até cansa de tanto que a gente escuta. E por fim, para jogar gasolina nesse fogo, a equipe do filme confirmou o que a youtuber de cultura pop Grace Randolph, que tinha algum acesso privilegiado sobre as informações de bastidor, contou em sua prévia sobre o filme. Que neste quarteto tudo seria decidido pelas heroínas femininas, deixando Tocha, Senhor Fantástico e o Coisa em segundo plano no clímax da trama. Bizarramente, a equipe de produção veio a público não somente para confirmar a informação, de certa forma, como para explicar, com muitas aspas neste explicar, que na verdade a Mulher Invisível é a líder do grupo desde as origens humildes do quadrinho lá nos anos 60. Depois deste fantástico e insólito resumo, nem sei por onde começar a opinar. Mentira, sei sim. O marketing deste filme parece ter sido contratado pelo Doutor Destino em pessoa, a fim de queimar o quarteto. É até difícil de se empolgar e piora quando se compara com um filme do Superman, por exemplo, que diga-se de passagem tá voando tão tranquilo que ainda nem comentei nada a respeito. A verdade é que a Marvel nos cinemas não faz propaganda dos seus produtos, ela defende. E eles precisam mesmo de defesa, porque é sempre evidente a ação antagonista da empresa em relação aos fãs dos benditos personagens. É impressionante como todo o filme da Marvel tem polêmica. Aliás, a essa altura dá pra falar que é um fenômeno que ocorre com todas as marcas sob o guarda-chuva Disney. Eu confesso que achei curioso logo de cara um filme chamado First Steps, Primeiros Passos em tradução livre.
trazer uma versão bem mais velha do Quarteto Fantástico. Cerca de uns 20 anos a mais de quando começam suas aventuras, para ser exato. Recentemente, quando vazou alguns dos brinquedos lançados junto com o filme, vemos a Mulher Invisível sendo lançada junto com Franklin Richards bebezinho, explicando então o título da trama. Seriam os primeiros passos do bebê. Nos quadrinhos originais, apesar de demorar para nós, os leitores, não demora canonicamente tanto assim para Reed e Sue se casarem e terem o primeiro filho. Franklin, nas histórias, tanto do quarteto quanto de outros heróis da Marvel, vai aos poucos se revelando como um dos mutantes mais poderosos do cânone 616. Bom, mas o que eu tô falando? Eu provavelmente não entendi nada das centenas de quadrinhos que eu li. É o que demonstra o fato de aparentemente todo mundo sempre ter enxergado a Mulher Invisível como a verdadeira líder do grupo. Pelo menos assim teriam dito os produtores do filme. É interessante destacar que a youtuber que fez o alerta do protagonismo exagerado de Sue e da surfista é comumente criticada nas redes por passar pano para as produções dos grandes estúdios dos Estados Unidos. É exaustiva a cobertura deste filme. A gente até quer focar no que é bom, mas a produção não deixa. Bom, é até complicado falar depois dessas declarações aí dos produtores em relação à forma como eles enxergam a equipe do Quarteto Fantástico. Brincadeiras à parte de você não entendeu o que você leu durante, 20 anos, que é o meu caso, lendo os gibis velhos do Quarteto Fantástico. Além disso, me preocupa porque o que exatamente a pessoa que dá essa declaração e que escreve também o roteiro, né? Quem escreve o roteiro tem em mente quando ela pensa num líder de equipe. Porque se você lê aqueles gibis e não vê o Reed Richards como sendo o líder da equipe, o que seria o líder da equipe? A equipe existe por causa dele, porque é ele que tem a ideia de lançar o foguete no espaço. Enfim, não sabemos como vai ser no filme. Mas aí isso já demonstraria o quê? Que talvez não tenha sido a ideia dele, ou que, enfim, ele tem um papel secundário. Eles vão para o espaço por causa dele. Ele decide unir a equipe, não pela necessidade de formar uma equipe, mas para que eles fiquem unidos e aprendam a usar os poderes próximos. É sempre ele que tem as estratégias para resolver as situações e os problemas do grupo. E assim, fica aquela coisa onde a pessoa, ela, talvez pela época que se passe, tente se passar, né? Que é uns anos 60 fictícios, bem fictícios, que mostra que vai se passar o filme aí pelos trailers. Tá, então vamos trazer esse debate aí de direitos civis que estava em voga nos anos 60 e 70. Já que vocês querem muito, ponham. Mas assim, vamos botar de uma forma que faça sentido, encaixe com a narrativa do quarteto que já conhecemos. É engraçado porque tem até uma história, eu não lembro exatamente o número, mas eu vou procurar a capa e colocar aí na tela pra vocês, que eu li há um bom tempo, que é da época do John Byrne. E a protagonista é a Mulher Invisível dessa história. E ela vai dar entrevista pra uma mulher chamada Bárbara alguma coisa, que provavelmente deve ser paródia de alguma jornalista sensacionalista de lá dos Estados Unidos, não sei. E quando ela vai entrevistar a Mulher Invisível, que na época ainda se chamava Garota Invisível, ela começa a botar a Mulher Invisível pra baixo. Ela fala que ela é a membro menos importante do grupo, que ela parece ser meio inútil, que ela não brilha tanto se comparada com o marido dela e com os outros membros da equipe e tudo mais. E aí você tem toda a situação do episódio onde a Sue tem que se livrar de tudo, tem que resolver as coisas quase que sozinha, não é sozinha, mas quase que sozinha. E não é uma história tão boa. Talvez um dia eu fale mais sobre ela aqui, já que vamos continuar falando de Quarteto Fantástico aqui no canal. Mas onde eu quero chegar, você nota que a ideia de que a Sue Storm, Susan Richards, nessa altura ela já era casada, era a líder do quarteto, é tão absurda que os escritores, há anos atrás, e se eu não me engano, as histórias do Byrne foi no final dos anos 70, início dos anos 80, talvez, por aí. Tanto ele quanto quem lia, quem escrevia, quem desenhava, todo mundo sabia que o Reed Richards é que era o líder. Cara, é surreal. E por que isso é importante? Porque assim, não é questão de vamos atualizar neste filme. Se os produtores e os atores chegassem e falassem, então, no filme era assim, mas, no quadrinho era assim, mas no filme quero fazer assado. Então, nos quadrinhos realmente o Reed Richards era o líder, mas agora, devido a uma nova forma de enxergar essa história, queremos dar uma nova roupagem pro quarteto e a líder vai ser a Mulher Invisível. O povo ia chiar, mas cara, ia fazer sentido. Porque eles estão dizendo que é uma nova roupagem.
O que não faz sentido é olhar na nossa cara virtual e dizer que, na verdade, a gente que não entendeu. E a Mulher Invisível sempre foi a líder. Talvez eles tenham confundido a lógica do que é ser líder e o que é ser uma pessoa importante para um grupo de pessoas. Nesse caso, um grupo de pessoas que acaba se tornando também uma família. Indivisível, a família da equipe no caso do Quarteto Fantástico. Quando você pega o desenho animado, e eu botei algumas cenas aí pra vocês verem da Hanna-Barbera, tem um episódio que se chama As Três Profecias, aqui no Brasil, eu não lembro como é o nome no original. E o Dr. Destino aparece desafiando o Quarteto Fantástico. E as três profecias que ele dá é dizendo que primeiro ele ia tomar o coração do Quarteto Fantástico, depois a força do Quarteto Fantástico, e o novo poder ia surgir e comandar a Terra. No caso, depois durante o episódio vai sendo explicado que ele primeiro sequestra a Mulher Invisível, depois ele sequestra o Coisa, e aí ele ataca a cidade e quase vence todo o Quarteto Fantástico. Ou seja, a lógica por trás do Quarteto Fantástico, como eles eram enxergados pelos vilões e obviamente pelo escritor que fez esse roteiro, e por praticamente todo mundo, não era de que a Sue Storm era a líder do grupo. Ela era mais importante por ser considerada, entre aspas, o coração. Então, mais do que vê-la como líder numa lógica de grupo, de equipe, o que eles viam era uma lógica de organismo, porque sendo o quarteto um grupo tão coeso e que atua de forma tão conjunta, muito diferente dos Vingadores, dos X-Men, de outros grupos de super-heróis, dos quadrinhos, você via como um organismo só. Então é como se cada membro do quarteto, cada parte dele, representasse um órgão de um corpo de uma só pessoa. Sendo a Susan o coração, que era quem fazia a ponte, que é isso que o coração faz. O coração faz a ponte entre todos os órgãos, fazendo com que a gente respire e a gente faça as trocas gasosas necessárias, etc, etc. Sendo o Coisa a força, o músculo, aquele que vai pra porrada. O Reed Richards era o cérebro, a estratégia, ou seja, o líder, porque é o cérebro que manda no nosso corpo. Não é o coração que manda no nosso corpo. E o Johnny Storm tava lá, né? Vocês entenderam onde eu quero chegar. A Susan, até se quiser ser considerada a personagem mais importante, a personagem que as pessoas mais gostem, tranquilo. Obviamente que o líder do grupo era o cara mais inteligente do grupo. Por que tá me preocupando tanto isso em relação a uma adaptação do quarteto? E por que, pra mim, essa confusão feita aí pela produção, ela exemplifica o porquê do Quarteto Fantástico nunca ter tido um filme bom nos cinemas. Eu achar que este filme não vai ser tão bom assim, e talvez eles nunca tenham um filme bom. É porque eles não conseguem ver o Quarteto Fantástico como os fãs que fizeram ser um dos maiores gibis de todos os tempos. Era até escrito na capa, World's Greatest Comic Magazine, ou seja, a maior revista em quadrinhos do mundo, que é o fato de que o Quarteto Fantástico é super-herói, metade super-herói, mas metade sci-fi farofa, pulp, aquele sci-fi estilo Doctor Who, que você tá tomando café da manhã, meio-dia você tá na zona negativa, meia-noite você volta porque você tem que salvar a humanidade que vai cair, sei lá, uma bomba na Terra. Essa é a lógica por trás do Quarteto Fantástico. Eles não conseguem entender isso. Por quê? Porque é muito mais prático você pegar e fazer o feijão com arroz de super-herói. Porque os filmes da Fox, eu não assisti o filme anterior, nem tenho interesse, mas os filmes da Fox pegam esse beabá dos super-heróis. A parte de exploração praticamente inexistente. Você tem no início só pra justificar eles terem conseguido os poderes. E depois ficar por isso mesmo. Não. Eles são uma família de exploradores. A parte de exploração da aventura estranha, das coisas bizarras acontecendo, e de forma sincera e não irônica, são importantíssimas para o filme. Quer dizer, importantíssimas para um filme sobre o gibi do Quarteto Fantástico. E aí o que é que as pessoas focam? Na parte de super-herói. E eles acham, e isso que eu acho engraçado, que o que diferencia o quarteto dos outros é essa visão de família. Ah, é porque eles são uma família de super-heróis. Não, 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 não. Eles são uma família de exploradores com superpoderes. Nossa, mas isso faz muita diferença? Faz muita diferença, meu amigo. Faz muita diferença. É estranho você não perceber que faça diferença em qualquer pessoa. Então, enquanto não se entender o Quarteto Fantástico dessa forma, você vai continuar fazendo Galactus gasoso em vez de um Galactus vindo. Dessa vez parece que vai ter.
Porque você não consegue conceber que o sci-fi farofa dessa exploração, que é similar com o que você tinha na primeira temporada de Star Trek, que tem um monte de episódio esquisitão, que é o que você tinha no Doctor Who até hoje, você tinha bastante no Doctor Who de antigamente. Enfim, até o início do Indiana Jones, é isso. Tanto que muitas das histórias mais famosas do Quarteto Fantástico não se resolve com luta, não se resolve com briga, não se resolve com um criminoso sendo preso. Ela acaba se resolvendo de formas diversas e com a solução de problemas que estão lá. Então, uma vez, são os inumanos que não tem pra onde ir, e aí o Quarteto Fantástico consegue pensar na Lua como um novo lar para os inumanos, e aí eles acabam indo morar lá com a ajuda do quarteto, que faz essa parte tecnológica, o estudo tecnológico para fazer eles irem pra lá. Quando eles lutaram com os Skrulls pela primeira vez, a solução foi transformar os Skrulls em vaca e tirar a memória deles, para que eles achassem que eram vacas mesmo. Cara, e assim sucessivamente, quando eles encontram o Pantera Negra pela primeira vez, é porque o Pantera Negra quer conhecer essa tecnologia deles, que pra eles é estranha, e aí tem um intercâmbio com o Quarteto Fantástico, que também não conhecia a tecnologia de Wakanda, que era muito misteriosa. Tá entendendo onde eu quero chegar? Essa lógica do super-herói direta não funciona tão bem com o Quarteto Fantástico. Porque é o foco. Aqui tinham que ser aventuras, exploração. Mas eles simplesmente não conseguem aceitar isso. E aí o resultado é esse aí mesmo. Ah, mas quem será que é o líder? Porque a Susan parece falando tanto. Meu filho, você tá pegando essa lógica de super-herói normal, como se fosse Power Ranger da vida. O que tem ali é exploração. O líder dali é claro que é o cientista do grupo. Aliás, pode ser que nesse filme a Mulher Invisível seja uma cientista também. Porque no Ultimate Fantastic Four, que foi a que vinha sendo publicada no Marvel Millennium Homem-Aranha, que era depois dos anos 2000, eles fizeram um novo universo, né? Com os principais heróis ganhando umas versões. E a do Quarteto Fantástico, todos eles eram meio que cientistas, estavam numa escola de cientistas jovens e tal. É uma história diferente. Podia ser feito. Esse não é o problema. O problema é você, de novo, deixar a exploração pra trás em prol de fazer o feijão com arroz de super-herói, família de super-herói, tipo Os Incríveis. Não, o Quarteto Fantástico não é só como Os Incríveis. Tem um elemento de exploração, de investigação, de mistério, de ficção científica velha e meio trash, que você precisa inserir lá para poder dar certo. Às vezes tem mais de perdidos no espaço no Quarteto Fantástico que de Os Incríveis. Mas Deus o livre alguém entender isso. E agora? Conseguirá o Quarteto Fantástico enfrentar os 4 desafios? A temível mudança de gênero de personagem? A descaracterização de um de seus protagonistas? O marketing completamente suicida? E a Mulher Invisível nova líder que sempre foi? Isso só saberemos em julho nos cinemas. Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere clicar no joinha, se inscrever no canal e me acompanhar nos próximos vídeos. Até mais.